Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast da Canteiro, Construindo Valor. Eu, o Thiago e o Marlon temos um convidado muito especial, Marco Aurélio Alberton, diretor técnico, diretor de engenharia, engenheiro civil, da Cota Empreendimentos Ambientais, uma empresa que tem mais de 50 anos de história, mais de 50 obras aí ao longo da carreira. Marco, muito obrigado aí pelo aceite ao nosso convite e estamos muito felizes de te receber aqui e compartilhar com quem nos assiste, né, um pouquinho de engenharia, tá? Então, se tu quiser dar um oi, cumprimentar e iniciar com um pouco da tua história na carreira de engenharia. Por que a engenharia? Bom dia, Márcio, Thiago, Marlon, é um prazer estar aqui, conversando sempre com pessoas inteligentes e que fazem a diferença no mercado. Para mim é uma satisfação sempre falar do que a gente gosta do que faz e do que é, né, ser engenheiro, né, num país que tem uma deficiência muito grande, percentualmente, do número de engenheiros para a população. Então há um espaço grande ainda para investimento nessa carreira que é tão importante, né. Eu sempre gostei muito de construção, desde pequeno, mexia com tijolo, com prego, com madeira, com esse tipo de coisa. Meu avô tinha muito disso também, meu pai. E quando vim estudar aqui em Florianópolis, fazer a Universidade Federal de Santa Catarina em 1982, dei início aqui, né, no curso de Engenharia Civil. Era bastante difícil na época, porque eu tinha 17 anos, então, à época, né, e era um desafio, já que venho de uma família de 3 irmãos, né, então todo mundo na barra da saia da mãe, né, junto com o pai, e a gente tem que reiniciar uma nova caminhada, né, um novo momento de vida. Mas foi uma experiência muito boa, né, gostava muito do que fazia. Eu, desde a terceira fase de engenharia, eu já trabalhava em obra, e eu sempre indico isso, é fundamental, né, que você não fique o curso todo, né, fora das obras, porque a engenharia, o curso vai te dar a teoria, né, mas muitas vezes não vai te dar a prática do dia a dia, né, aquela qualificação que se tem. Ainda mais que, infelizmente, né, no meu entender, ao longo dos anos, né, os professores que na época não eram dedicação exclusiva, meus professores foram pessoas diferenciadas na cidade, que trabalhavam no DR, na Eletrosul, no DNOS, né, que trabalhavam em órgãos importantes, né, e traziam todo esse conhecimento do dia a dia para a sala de aula. E hoje a gente vê que praticamente se obrigou aos professores a ter dedicação exclusiva. Então, professores muitas vezes com mestrado, doutorado, mas que não têm, né, aquela informação do dia a dia, do mercado, do que tem de diferenciado, né? Então, me formei em 1988, né, uma época difícil, dos 50 formandos que entraram comigo, 25 se formaram, né, metade desistiu no caminho, e se formaram 5 em 5 anos e alguns depois ao longo do tempo, né? E a gente, desde a terceira fase trabalhando em construção civil, gostava muito do que fazia. Tive um excelente professor, que foi o engenheiro Ivan Cascais, que foi um engenheiro-chefe da CEISA, consultora CEISA. As grandes obras aqui de Florianópolis, como o edifício CEISA Center, Hospital Regional do São José, né, edifício Comendador Rinza, Hospital Joana de Guzmão, grandes obras aqui. Ele era responsável da equipe, ou engenheiro, e com ele aprendi muito, né, porque ficava colado nele, ou estava em aula ou estava nas obras, né? Sim. E iniciei atuando na obra do Comendador Rinza, que é uma obra ícone aqui na Beira-Mar, em Florianópolis, na praça ali, Esteve Júnior, né? Um empreendimento que tem os apartamentos de frente à época, em 1984. E são ícones até hoje, essas Até obras hoje. que tu citou, né? Até hoje, 1984, 5 por aí. Eu iniciei lá e era uma obra que os apartamentos de frente tinham 600 metros quadrados, tinha piscina. Hoje a gente vê o Milênio, Camboriú, piscina e tal. 1984, tinha uma piscina ali de frente para o mar ali e tal, né? Naquele empreendimento. Na época nós trouxemos o pessoal de São Paulo para fazer fulgê na fachada, que era um sistema de granilha, que passava um ácido para ficar a granilha. Na época lá, uma das primeiras obras que a gente usou manta asfáltica, que a Denver que lançou essa manta asfáltica, aqueles pátios todos, a gente lançou manta asfáltica. Então, a inovação, a tecnologia, a busca por coisas diferentes sempre fizeram parte da minha vida desde a época de estudante, né, onde a gente aprendeu bastante, né? E trabalhamos muito tempo com impermeabilização, até que em 1900 obras também de construção,
E em 95 eu fui para a Cota, a convite do Josi, para fazer parte da equipe lá, né, como gestor de obras, né, e iniciei lá fazendo um trabalho junto com o engenheiro Rubens Moser, que era quem cuidava dessa parte técnica também, de projetos, experiência de mais de 30 anos na prefeitura. E a gente juntos com a equipe, porque efetivamente ninguém faz nada sozinho, a gente tem que trabalhar sempre em equipe, né, com as pessoas, né, e sabendo dar condições para que cada um desenvolva o melhor de si. E essa foi uma relação que eu sempre tive, né, de dar condições de trabalhar, né, e eu sempre dizia, vou dar a corda, você se enforca com a corda ou sai do buraco. Né? E aí a gente corrige o que precisa ser corrigido, mas serve de referência para ajudar dentro do processo. Né? Tu colocou uma questão muito interessante, que é essa percepção dos professores, né, de que eram professores do mercado, e conectasse aqui com a Cota, né, e falasse sobre a inovação, sistemas aí já construtivos, desse alguns exemplos. E quando entra na Cota, como é que tu percebeu essa questão daí de mercado, né? Como aliar a parte técnica com a parte mercadológica, né? Estar dentro de uma incorporadora, né? De uma empresa que usa a engenharia para criar produtos técnicos, mas que tem que ter uma aderência mercadológica. Conta um pouco desses desafios aí desde o início, né? Do que tu começou a enfrentar em termos de desafios técnicos mercadológicos, né? Bom, a ideia do Josi na época era fazer com que a Cota desse um up, né? Ela pudesse avançar mais ainda. Ela fazia bons produtos, né? Obras de fachadas diferenciadas, mas ele entendia que tecnicamente a empresa precisava avançar, trazer mais qualidade, mais inovação, mais diferenciais, né? E essa foi a intenção do Rubens ter ido para lá e eu também ter ido para a empresa. Isso, né? Já com uma visão do própria questão mercadológica, claro, de a empresa ser lucrativa, de não ter tantas perdas, claro, de avançar né, em termos de negócio. Não tenha dúvida. Melhorar a engenharia para melhorar o negócio. Exatamente, é uma visão conjunta, ainda mais que a empresa é incorporadora, construtora, então todos os processos são feitos juntos, né? Não são separados, né? E nessa visão que ele teve, a gente começou a trabalhar, evidentemente, em equipe, junto com os outros engenheiros, junto com toda a estrutura, montar uma equipe, né? A gente saiu de um modelo que a Cota tinha, que era mestre de obra, nas obras tal, para introduzir técnicos, né? E naquela época ainda mão de obra própria. A mão de obra era contratada direta pelo incorporador construtor. Nós fizemos essa alteração. A Cota no passado tinha mão de obra própria, alguma obra teve mão de obra terceirizada. A partir do momento que o Rubens foi e eu fui, a gente acabou com a mão de obra própria e passou a fazer só obra terceirizada. Que a gente entendia que no modelo de gestão, né, com a mão de obra terceirizada, o mestre de obra do empreiteiro, o técnico da nossa parte junto, né, eu, engenheiro, a gente tinha um resultado melhor, né, ao longo do tempo, a qualificação, sendo assim, trabalhando sempre na ideia de parceria, né? Então a gente nunca teve 10, 15 empreiteiros, né? Nós temos um empreiteiro há 30 anos que atua com a gente, né? Tivemos outros que passaram, alguns que ao longo do tempo tiveram algum problema, normal, né? Alguns que pararam de trabalhar, mas é uma coisa que você tem muito no DNA da Cota, é a questão da parceria, seja com os empreiteiros, seja com os fornecedores, seja com os projetistas, né? A gente entende que o que dá certo, às vezes, você não precisa trocar, você precisa melhorar, né? Um processo de melhoria contínua, né? E foi isso que a gente tentou fazer lá, induzir, né? A gente saiu de um sistema que era mais próprio, interno, a empresa às vezes desenvolvia projetos internamente, né? Para contratar projetistas, para trazer informações, dados, para trazer controles de pedido de material, de diário de obra, situações que foram sendo incorporadas no dia a dia, sempre no sentido de melhorar o processo construtivo, melhorar o resultado final, trazer números mais assertivos, né? Para que a incorporação pudesse ter bons resultados e boas obras, né, durante e após a obra. Eu volto um pouquinho na questão que tu colocou da escola, né, Marco, por conta da importância do ensino educacional da engenharia.
a gente estava no nosso aquecimento falando sobre como esses registros eram feitos, né? E tu comentou sobre planilhas que eram preenchidas à mão, então todos os dados, as informações ainda eram, né, muito analógicas e preenchidas à mão, em cadernos, em planilhas que ficavam em armários, né? E a gente veio tendo o advento do computador, começamos aí com Excel e as ferramentas, né? E hoje os ERPs, que são softwares cada vez mais robustos e que continuam tendo esse registro da informação. Mas como a visão do gestor, o humano, né, como o ensino ao humano para trabalhar com essa evolução de dados e de digitalização e de máquinas ainda é fundamental, né? Porque é o resultado disso que tu está colocando, desde lá até hoje, trabalhando com essa organização das informações, independente da ferramenta que tu estejas trabalhando no momento. Perfeito. A gente sabe que tudo que hoje está informatizado, está em software, partiu de algum ponto que era analógico, né? O que alguém fez em algum momento, pegou aquilo tudo que tinha e, peraí, vamos criar um sistema aqui, um software, que isso facilite, que seja mais rápido, que isso, né, a máquina trabalhar em favor do ser humano, né? Uhum. E eu lembro bem que lá no início, quando a gente entrou, por exemplo, a gente fez os pedidos de material de obra. Era um papel que você usava um carbono e ali descrevia os materiais e já vinha 3 colunas para tu preencher com os preços da concorrência, para cotar. Uhum. E aqui ficava uma cópia na obra e uma cópia ia para o escritório. O diário de obra também era escrito, anotava ali e tal, né? E nós tivemos a felicidade também, em um certo período, de trazer uma parceria com a empresa de Porto Alegre, que trouxe um engenheiro que tinha feito umas teses de mestrado nessa parte de indicadores. Uhum. E ele tinha feito, junto com um professor lá da universidade, vários indicadores que mediam o planejamento da obra, as ações, o PPC semanal, as metas, né, planejamento de curto prazo, médio prazo, longo prazo e tal. E aquilo tudo no papel. Nós botávamos aquilo no papel. Eu fazia, na época nós tínhamos 7 obras em construção, obras aqui em Florianópolis, obras em Itajaí, obras em Bombinhas, né? E a gente fazia uma reunião cada 15 dias com cada engenheiro de cada obra, com o comprador junto, com o gerente de projeto juntos, com a arquiteta junta, todo mundo junto da equipe. E agora vamos resolver o que está acontecendo na obra. O que se alcançou de planejamento, quais foram os percentuais, o que funcionou, por que o material não chegou. E ali a gente brigava no bom sentido para corrigir os rumos ali, o que precisava ser feito. Isso tudo virou depois as ferramentas que a gente tem hoje de forma como o Project, desculpe, o sistema da Paula lá, o Prevision. Prevision, né? Que nós fazíamos no Project inicialmente e tal. Uhum. Isso tudo evoluiu para ferramentas, e há outras no mercado também, né? Para ajudar esse controle, esse planejamento das obras. Sim. Né? Ô, Marco, uma outra questão, então, vamos falar de nem tudo dá certo, né? Algumas coisas dão errado. Já teve alguma obra que deu prejuízo, que vocês iniciaram, investiram, concluíram a obra, mas o resultado foi negativo? Não, nós já tivemos obras que o resultado não foi o esperado. Sim. Né? E muitas vezes o mercado te sinaliza uma situação que não é real. Né? Só deixa eu fazer um complemento, porque antes ainda a época de hiperinflação, depois, por exemplo, período de pandemia, né? Que são desafios que não estão calculados nos planejamentos convencionais. Né? Então, por isso que eu te digo, aqueles pontos fora da curva chegam, às vezes, a dar um baque no negócio a ponto de ter uma ré, né? Com certeza. Nós já tivemos os dois limites, uhum. Né? Tivemos obras que foram feitas num período que os materiais tiveram uma redução muito grande, o mercado estava com dificuldade de venda, e aí se reestruturou muitas coisas, e o resultado foi muito superior ao que a gente queria. Uhum. Muito superior mesmo, assim, né? Vamos assim dizer, a números de hoje, se a obra se construía a 1,05 cúbio metro quadrado, se construía a 0,80. Uhum. Tá? Assim como já teve casos de a gente estourar o orçamento porque pegou um momento de dificuldade de mão de obra, dificuldade de materiais, né? Nós tivemos momentos aí que a construção civil estava em alta, né? Muito forte, e não se tinha nem aço às vezes.
né, para se fazer as obras, tinha que aí o preço é mercado, né, começa a subir, e quando você vende um produto para um cliente, ele tem a correção do CUB durante a construção, normalmente é esse o indicador que se usa, né? CUB não é uma moeda, mas ele é um indicador forte, né, e que mede na cesta básica dele os aumentos dos materiais e parte da mão de obra que está ali como referência para você fazer as correções. Então sempre é um risco de mercado que se tem, né, tem que estar muito bem estruturado, pensado, para enfrentar essas dificuldades. A Cota sempre teve um DNA dela de tentar surpreender os seus clientes, de fazer algo diferente, algo melhor, algo inovador. E ao longo da sua história, a gente sempre foi incorporando esses pequenos detalhes, né, nos seus projetos, né? Então, posso citar um aqui, por exemplo, né, no edifício Porto Régio, que a gente entregou em 2002, por exemplo, né, um prédio na Beira-Mar ali, que foi feito todo pensado para ser um prédio diferente. Usamos ali cerâmica Brenan, que é uma cerâmica lá de Fortaleza, né? E ela é uma cerâmica com 4 centímetros de espessura, é feita com argamassa refratária. Para revestimento externo? E revestimento externo, né? Fizemos todo um estudo de fachada para juntas, dilatação, para não ter problema. Fizemos insert metálico naquele prédio com granito, que através da empresa de São Paulo, na época não tinha ninguém aqui, né? Eu lembro que eu fui lá no Espírito Santo para ir lá na pedreira, visitar lá a pedreira da Rangel e escolher as pedras, blocos para cortar e tal, e a gente fazer. Naquele empreendimento usamos as cercas, né, de divisória ali, né, os gradis de fachada na frente do terreno, do térreo, de vidro. Foi a primeira obra que foi feita aqui com vidro. Então, pô, vocês são loucos, botar vidro, os caras vão dar pedrada, vão quebrar tudo e tal. Vidro laminado, olha, não quebramos um vidro naquele empreendimento, né? Então, quer dizer, sempre a gente tem que estar atento, né, ao que o mercado precisa, ao que é inovador, ao que é diferente, ao que traz algo como referência para mudanças, né? Tivemos outros empreendimentos também ao longo do tempo, que a gente fez lagos com empresas que vieram de São Paulo, no João Paulo. Pô, vocês são loucos, fazer lago com peixe e tal. E fomos atrás, disse, onde é que nós vamos achar quem faça isso e tal? Nesse próprio empreendimento, nós transplantamos em torno de 20 árvores, mas isso não é hoje. Hoje tem tecnologia, facilidade e tal. Desculpe. Isso há anos e anos atrás, né? E fomos atrás de biólogo, de quem faça tal, e conseguimos transplantar várias jabuticabeiras, etc, né? Porque, evidentemente, um terreno de 10 mil metros quadrados, que era um sítio antes, para você construir, vai ter que cortar árvores, etc, né? E fizemos todo um processo na época. Hoje tem uma área de recuperação ambiental que a gente fez no próprio terreno, porque ninguém quer destruir a natureza. A construção civil quer a natureza junto, integrada, os empreendimentos, né? Integradas, mas se você tem um terreno, você precisa de 500, 600, 1.000 metros para poder fazer uma laje, o que está ali, o que está nos acessos, você precisa tirar. Mas você pode replantar em outro ponto, em outro local. Quer dizer, então, essa pecha que a construção civil tem, ela não é correta, né? Porque todos esses empreendimentos, por exemplo, ali tem estação de tratamento de esgoto, a água é jogada limpa na rede pluvial. Então, a gente contribui, evidentemente, com impostos, com arrecadação, com moradia, né? Com a geração de emprego, né? Renda, né? E com empreendimentos que também trazem sofisticação à cidade, valorizam o seu entorno. Com um bom empreendimento, valoriza economicamente o seu entorno. Exato. E o que você vê, assim, escutando um pouco da história da Cota, né? Ao longo desses anos, essa evolução, o que está mudando nos empreendimentos, o jeito de fazer projeto, como que mudou agora com a entrada do BIM? Você está percebendo que, por exemplo, questões que nem o Márcio comentou, né? Todo empreendimento, todo empreendedor acaba sofrendo alguns reveses, né? Nem tudo vai dar certo. Claro. Mas você percebe o impacto que o projeto tinha, quanta coisa vocês precisavam resolver na obra com os projetos feitos em 2D e agora com o BIM, você sente que está melhorando? Essas inovações realmente estão trazendo uma maior agilidade para a obra, estão trazendo melhoria de projeto e de produto para os empreendimentos da Cota. E uma previsibilidade em termos de negócio também, né? Sim. Não resta dúvida, né? A Cota sempre teve no seu DNA essa questão da compatibilização de projetos, né? Quando a gente conversou, o Márcio sabe disso, nós tínhamos lá o engenheiro Rubens Moser, que era um engenheiro com 30 anos de experiência na prefeitura, atuando na área de aprovação de projetos.
Ele era um dos analistas, sabe? Então, de maneira analógica, evidentemente, você entrava na sala dele, tinha aquelas plantas todas penduradas lá de elétrica, hidráulica e tal, e ele ia rabiscando aquilo, pô, aqui pegou a caixa, aqui pegou aquilo, a viga que está mais alta, tal. Nós fazíamos várias reuniões com os projetistas, então a gente sempre teve isso no nosso DNA, mas a gente sabia que muitas empresas não tinham o que a gente fazia, né? Era um diferencial que nós já tínhamos, né? Mesmo assim, aconteciam falhas, erros, né? Porque o ser humano não tem a capacidade de um software, né? Do que a gente viu depois no BIM, né? Com a aposentadoria dele, ele disse, nós precisamos continuar esse processo. É igual mal comparando a precisão da trena com o nível a laser, por exemplo, claro, né? Uma precisão da tecnologia, né? Não resta dúvida, né? E aí a gente vamos migrar. Isso não temos que contratar mais ninguém para fazer isso, no meu entendimento, né? Onde apareceu a Canteiro, né? Como um parceiro nosso, né? E de fazer esse trabalho que a gente fazia lá internamente de compatibilização. Eu achei fantástico, né? A gente que é da geração ainda sem computador, né? E tem muita dificuldade às vezes, né? Que as novas gerações têm facilidade de mexer com as ferramentas, com o celular, com o software, com essas coisas todas, né? Mas eu acho que é uma parceria perfeita quando você tem o olhar da experiência da obra, do conhecimento agregado, da intuição, de quem já enfrentou várias situações, com das novas gerações, né, que tem essa capacidade de interpretação, de ver os projetos, de analisar o conjunto ali, né, dentro de um software, de mexer com essas ferramentas, né? Então a gente ficou bastante satisfeito porque eu acho que o resultado é muito bom. Você consegue ganhar em escala aquilo que fazia manualmente, porque é evidente, né, quando você bota numa ferramenta 3D e que joga ali todas as tubulações, que você consegue visualizar, tirar medidas, né? Então facilita bastante, né, para que você consiga ter um bom resultado. O que eu entendo é que tem que ter sempre essa parceria, né, para o processo ser mais exitoso, né? Não é que não vai acontecer, né? É evidente que toda essa equipe também vai aprendendo, vai tendo expertise. Cada situação dessa que a equipe passa é um aprendizado também para a equipe, né? Mas é um ganho em escala muito bom, com bons resultados, né? E a gente não pensa só no BIM como o 3D, né? Ele traz hoje diversas outras condições, né? De exportar materiais, de fazer o planejamento, de fazer levantamento para os orçamentos, né? Para tantas outras ações, né? Que falava-se lá em 2D, 3D, 4D, 5, 7, 10, não sei onde é que já está essa conta aí, né? Da possibilidade que tem de ganhos aí em escala, né? Realmente essa questão, acho que você comentou e é o que a gente busca trazer aqui, né? O Márcio comenta muito essa parte de tem que ter o capacete de obra, né? Por isso que a gente usa aqui no escritório, no caso. Escritório, porque tanto os projetistas quanto os compatibilizadores, gerenciadores, a própria Canteiro, tem que ter essa experiência prévia e juntar com a experiência que o cliente tem para conseguir fazer essa compatibilização. Perfeito. Porque realmente não é só evitar conflitos, né? É melhorar o produto e realmente pensar fora da caixa para ter soluções que economizem e façam que a obra seja mais ágil e mais econômica, né? E o desafio é esse. Eu sempre digo isso, que às vezes eles me apelidavam do cortador oficial lá na empresa, né? E não é isso, né? Eu acho que o bom projeto é aquele que consegue unir, né, um valor de incorporação, né, de venda de produto, né, produto compatível com o mercado, que eu, né, se fosse vender só o que é bom, eu só venderia BMW, mas eu não tenho só cliente para comprar BMW, né? E eu sempre faço muita analogia com o veículo, porque o veículo, tu tens o mesmo veículo que custa 100 mil, o mesmo veículo que custa 200. Só que no veículo, tu vai lá e paga o que tu quer. Eu quero o veículo de 100 mil porque eu não tenho 200 para comprar, então eu vou comprar o de 100. Não, mas eu quero a hora de liga leve, eu quero teto solar, eu quero motor turbo, eu quero ar-condicionado, eu quero banco de couro, tudo bem, se eu pago 200, está aqui. Como é que faz isso num prédio? Não tem como eu fazer, né, um apartamento de 100, o mesmo de 200, né? Então, o desafio é ter o produto, né, que se encaixe dentro da região que ele está, e isso vai de fazer pesquisas, levantamento, concorrência... E nichar, né, Marco? Nichar para o público-alvo, né? Isso. Qual é o meu público-alvo para isso aqui? O que ele quer? Eu quero 3 suítes, eu quero tomada em tudo quanto é quarto, tá, mas isso vai custar tanto, você paga? Não, aí não dá, tá fora. Aí eu compro do cara da esquina. Exato. Então esse é um grande desafio, você entender na incorporação que produto que vem
vende. O arquiteto entender também que esse produto tem que atender às normas, né, de acessibilidade, às normas de desempenho, de manutenabilidade, que a gente sempre bate nisso há muitos anos, né? Ele tem que projetar sabendo que o prédio é um ser vivo. Ele vai precisar de manutenção, vai precisar de limpeza, vai precisar de pintura. Então, eu faço lá um gradil que tapa uma viga, como é que eu tenho acesso àquela viga? É lindo, a sacada, bonita, mas... não, sai, bota o hidráulico ali, mas como? O custo disso? Então, né... E a engenharia de trazer essas questões técnicas, né? E juntar isso tudo. Então... Aliás, uma curiosidade nesse aspecto da manutenibilidade é o Burj Khalifa, aquela torre mais alta do mundo em Dubai. Ela demora 3 meses para ser limpa e é limpa 4 vezes ao ano. Então, ela está permanentemente sendo limpa por conta da poeira. Então, quando tu terminou de limpar, tu está começando de novo. Então, você vê o desafio. Mas é o Burj Khalifa. Quanto custa um metro quadrado lá? Exato. Né? Se paga. Que às vezes não dá para fazer. Dá. Mas a pessoa vai fazer. A gente já teve casos de entregar empreendimentos assim, com jardim maravilhoso, plantas, caprichado e tal. Voltava lá um ano, tá tudo morto. Não, porque é muito caro, o cara para contratar, né? Então, desliga a luz, depende muito, às vezes, disso do síndico, depende muitas vezes dos moradores. A gente tem que tentar ajudar, às vezes, né, nos condomínios, para que eles entendam que aquilo é um patrimônio, que aquilo é um investimento que estão fazendo do que você faz. Então, você tem que ter sempre esse olhar, né? De facilitar as questões de manutenabilidade, de usabilidade, né, de facilidade para o condomínio, porque são custos, despesas que às vezes vão ter, né? É o que a gente diz, o condomínio todo mês está ali, tem que pagar, né? Sim, deixa eu aproveitar esse novo tema aí, Marco, a questão da industrialização, né? A gente também estava comentando ali no aquecimento que tu vivenciou um momento da construção civil que eram os trabalhadores da construção civil sem até os equipamentos de proteção individual, né? A gente tinha profissionais que estavam ali em condições abaixo do aceitável, né? Com chinelo de dedo ao invés de bota, sem capacete, sem a alimentação, tu chegou a comentar, né? Nem o refeitório naquela época tinha, e essa era a cultura, era o padrão, né? E veio melhorando demais isso, tá? Hoje a gente está num momento aí onde a gente tem outras profissões concorrendo com a profissão do trabalhador da construção civil, né? Eu falo bastante isso, quem é que hoje quer carregar um saco de 50 quilos de cimento nas costas para cima e para baixo e empilhar os tijolos, etc e tal, né? O jovem não está mais querendo fazer isso, né? Então, assim, hoje a gente tem equipamentos que auxiliam, né, a fazer esse ajuste e o trabalho físico fica mais leve, ou a gente começa a levar esse trabalho para fábricas, né, e tem peças, módulos e começa a montar. E daí sim começa a transformar a construção civil numa indústria, né? De todas as indústrias que a gente tem, é a mais ainda atrasada do ponto de vista de digitalização e do ponto de vista de industrialização também, tá? Como é que a Cota e vocês estão se preparando para esse futuro que é próximo, né? De industrialização, de escassez da mão de obra, envelhecimento da mão de obra e escassez porque o jovem não quer vir para essa maturidade aqui do profissional, então a gente tem que industrializar. Mas para eu industrializar, a minha fábrica, o meu parque fabril tem que estar estruturado para me dar peças. Vai dar um baque na construção civil, a gente vai ter um momento em que não vai conseguir construir, aqui no Brasil eu estou falando, né? Porque outros países já estão com isso resolvido de maneira industrializada. Mas e no Brasil? A gente vai ter um apagão da construção civil ou vamos conseguir reverter isso aí? Isso é um grande desafio que a gente conversa bastante a respeito disso. Desculpe, inclusive junto lá da Câmara de Desenvolvimento da Indústria da Construção, nós estamos fazendo um trabalho lá junto com o SESI lá, né, que vai sair no sentido de mostrar que a construção civil hoje não tem nada a ver com aquilo do passado, né? Aquela coisa que se via do cara todo sujo, carregando saco de cimento nas costas e sem a mínima condição para os trabalhadores, no sentido de segurança, né, de canteiro de obras, né? Eu sou dessa época aí que... De salubridade, né? De uma maneira geral. Né, que meu banheiro era
puxadinho lá pro cantinho, lá, cavado no chão, escavado no chão e tal. E isso mudou muito, né? Hoje a gente tem bons canteiros de obra, tem fiscalização do Ministério do Trabalho também, né? Equipamentos de segurança, evoluiu bastante. Mas nós precisamos industrializar a construção, porque realmente o mercado é bastante agressivo, né? E toda essa publicidade, tudo isso que vai se fazer, é no sentido de mostrar que a construção civil é um bom ambiente de trabalho, tem uma boa remuneração, comparado com serviços, outros setores aí, tem uma ótima remuneração. No passado nós vimos o pessoal chegando de bicicleta nas obras, hoje muitos trabalhadores chegam de carro nas obras, né? Principalmente os mais qualificados aí, né? E a gente precisa ter programas também de qualificação desses trabalhadores, porque a gente também perdeu com a aposentadoria de muitas pessoas antigas, né, a qualificação. Isso surgiu também de uma mudança na regra que passou a ser cobrada em razão do grau de risco na construção civil, que pessoas com menos de 18 anos não podem trabalhar na construção civil. E lá no passado, o que acontecia? O vô, o pai, o tio ia trabalhar na construção civil, levava o filho, levava o sobrinho, levava o neto com 14 anos, 13, 12, para aprender o ofício da construção civil. Porque, infelizmente, no Brasil a gente investiu em universidades e não investiu em nível técnico, né? É um erro que se cometeu, formando aí em tudo quanto é município, arquitetos e tudo, médico, né, tudo. médicos e, né, apesar de que há necessidades, mas, né, administradores, advogados, tal, e em vez de investir no nível técnico, porque nós poderíamos ter técnico, né, em carpintaria, técnico encanador, técnico eletricista, né, como tem técnico de refrigeração, técnico em mecânica. É a mesma coisa que tentar só investir nos craques e não investir na base, né? Exatamente. Não formar a base. E é esse pessoal que faz a diferença, porque às vezes você tem um engenheiro na obra, mas pode ter quantos trabalhadores desses na obra, né? Então, isso vai haver uma transformação, o mercado está preocupado com isso, a gente precisa industrializar. Hoje já é uma realidade, por exemplo, o steel frame nas obras, que já é uma coisa consolidada há muitos anos, né? Mas foi introduzido, eu estava conversando também antes aqui com o Márcio, que foi introduzido de forma errada no nosso mercado lá na década de 90, lá, e ficou todos esses anos. Agora, pela dificuldade de mão de obra, pela facilidade que é o processo, você tira o tijolo, tira o quebra-quebra, tira o chapisco, tira o reboco, pô, você ganha em escala, muda a curva ABC. E o contato também com outras culturas, né? O pessoal que começa a viajar e vê que está funcionando já lá no país que é mais industrializado. Projetos bem elaborados, bem compatibilizados, considerando questão acústica, né? Quer dizer, não é lá fazer de qualquer jeito, né? Com um manual feito de acordo para o cliente saber como manusear aquilo, que não pode chegar lá com prego e meter numa parede, né, de gesso acartonado, como faz num reboco que nem deveria fazer, porque também não é feito para botar prego, né, é feito para botar bucha com parafuso, né? Então, assim, há sistemas construtivos, a gente tem visto aí as empresas aí de pré-fabricados aí se mexendo nesse sentido. Nós tivemos, inclusive, visitando, né, alguns empreendimentos aí, temos até um projeto que estamos estudando, né, para fazer ele em pré-fabricado, né? É evidente que o nosso mercado precisa se readequar a isso, porque ele tem algumas travas, né? O arquiteto gosta muito de fazer coisa redonda, detalhes e tal. Então, dependendo do produto, você tem que adequar, porque o pré-fabricado tem algumas limitações, né? Mas é um caminho a ser seguido, acredito, para boa parte de produtos, né? Porque isso tira a indústria do canteiro e traz ela praticamente para montar na obra, né? E você vai fazer as infraestruturas, o que precisa, né? Tem hoje também sistemas aí, como a Brasil ao Cubo, diversas outras aí, né? Que também disponibilizam construções prontas, metálicas, steel frames, etc., que ainda tem um custo alto, né, comparado ainda com a construção tradicional. Muitas vezes você esbarra na questão valores, né? Eu nunca me esqueço que lá para 2010, acredito, por aí antes ainda, eu recebi no Sinduscom, era vice-presidente de Qualidade, Tecnologia e Habitação, pessoal da Itália, e que veio mostrar as construções em madeira, tudo madeiras com fingers, tal, fazia o prédio até 6 pavimentos. Tecnologia, inovação, sustentabilidade, acústica 100%, térmica também, acústica, tudo, as normas italianas, lá foram europeias, tal, né? Porque a França, a norma de desempenho já existe há muito tempo, e lá você tem um órgão do governo que aprova as obras, né? Que dá o selo, tal, não é como no Brasil, né?
E aí, pô, bacana, troço, tá, mas quanto é o custo do metro quadrado? 3,5 cubos metro quadrado. Nós construíamos 1 cubo metro quadrado, o custo deles era 3,5. Como é que você vai conseguir viabilizar, né? Porque o cliente tem que pagar por isso, né? Mas essa aqui é um pouco da minha pergunta, né? É o parque fabril, a estrutura fabril, né? Quanto mais opções tu tem, por que talvez lá na Itália é um cubo italiano, né? Vamos dizer assim, porque tem mais opções de fabricantes, né? E aqui a gente ainda está... mas daí eu te pergunto, tu vê de maneira pessimista, realista ou otimista a questão do futuro da construção civil aqui no Brasil? Eu vejo de maneira otimista. Otimista? Porque é uma necessidade que vai acontecer, está acontecendo, né? A falta de mão de obra, a requalificação de trabalhadores, né? A mudança de percepção das pessoas por essa questão sustentável, ESG, etc. Então você ganha tempo, ganha escala, né? E a pessoa às vezes é nichos de mercado, né? E é aquela frase, né, Marco? Todo o risco, vamos dizer assim, são novas oportunidades, né? O que a gente vai ter é múltiplas oportunidades de inovar e seguir no caminho, né? Porque a demanda da nossa vida diária, a gente vai continuar precisando fazer tudo, né? Então, se alguém se dispor a seguir esse caminho, olhar para lá e começar, pum, oportunidade. Verdade. E a gente vê uma percepção nas novas gerações diferente, né? Hoje você vê famílias menores, né? No passado a gente tinha famílias 6, 7 pessoas. Hoje, muitas vezes, um casal, quando tem um filho, um pet, as pessoas estão mudando, né? As pessoas estão mais nômades, não param. Hoje estão aqui, hoje estão lá, hoje estão, né? Até a gente viu até se proliferar, né? Essas unidades habitacionais menores, né? Mais enxutas, né? Que no passado era uma loucura a gente pensar isso, né? Cada vez mais enxutas, porque mudou a família brasileira, né? Hoje a mulher trabalha fora, o homem trabalha fora, os filhos às vezes têm atividade o dia inteiro, aula, não sei o quê e tal, e curso e tal. Então, às vezes você se reúne à noite em casa. Né? E o uso do espaço é quase que para fazer o recolhimento, a janta, dormir e depois já está fora de novo. Outro dia. Então, às vezes os empreendimentos têm mudado para uma infraestrutura coletiva melhor, que atenda às vezes essas necessidades, né? De clube e tal, né? Clube, de ter um pouco mais de, né? E os espaços menores para ter esse convívio, para dormir, para tomar banho, para fazer o seu dia a dia, né? Então, isso vai facilitar até um processo de industrialização, porque, além de custo, né? Porque você tem que também buscar reduzir custos também, no fim da conta. É o que eu digo, a previsão, o cenário, ele está desenhado, né? Quem agora já estiver aí se preparando para isso, vai estar conectado com esse futuro, porque isso vai acontecer, né? A gente tem todos os dados hoje disponíveis para a gente saber que isso vai acontecer. Quem quiser se preparar, vai tomar água limpa, né? Marco, conectando com essa questão da digitalização e da industrialização da construção, tu comentou do obstáculo do custo. Hoje, que é evidente que é uma questão que muitas vezes impede construtoras de ir para esse caminho. O que mais de obstáculos tu enxerga, assim? A questão da resistência cultural, de aceitar, por exemplo, uma parede em drywall, das pessoas não estarem acostumadas com esse tipo de sistema construtivo, talvez até o projeto, como tu falou, uma das falhas foi a introdução inadequada do sistema, quer dizer, foi-se feito muito na ideia do artesanal, de sair executando sem ter projeto, e acabou que teve patologia, as pessoas viram que não funcionava. Que tipo nesse momento atual que tu vê que gera resistência e ainda não dá tanta adesão para os sistemas industrializados? Eu acho que os sistemas industrializados são aspectos diferentes, né? Quando a gente vai para um sistema industrializado com estruturas de aço, ele, pelo custo do aço, etc., ele ainda está mais caro. Quando a gente vai para um pré-fabricado de concreto, você tem custos bastante competitivos, até mais baixos até. Aí é uma questão de mudança de postura, de convencimento das pessoas, né? Porque você não tem como sair com um tubo por dentro das vigas. Exato. Então, muitas vezes você tem que fazer a tubulação de prumada, né? Com shaft, ou a subida num bacio, um ponto aparente para ligar o engate flexível, né? Mas isso é mercado, a gente tem que readaptar o mercado a essa necessidade. São Paulo, há muitos anos atrás, eu fui em várias obras lá, a gente ia todo ano em São Paulo visitar lá, e já é feito assim. Lá eles fazem aquilo, botam um capacetezinho de fibra na frente daquele tubinho que sobe para a pia da cozinha, carenagem. E depois o cara vai botar a carenagem, e depois vai botar um armário ali e some aquilo, né? É normal aquilo para eles lá, né? Sim. Então, nós temos uma cultura que precisa ser ajustada para isso. Talvez aí tenha que entrar, né, as associações,
reuniões, né? Cresci, toda essa... E a divulgação, E a né? divulgação Porque dos próprios profissionais. É conhecimento, né? Que olha, é isso. Hoje é mudança de postura, Exato. de conhecimento. Não cabe tu tá quebrando parede, levantando. Eu vou te dar um exemplo. Os para-choques dos carros hoje, que são todos de plásticos, várias peças que são acessórias são de plástico. O chassi, aquela que eles chamam a cápsula de proteção metálica, célula de sobrevivência. Robusta, metálica e tal. E todas as peças acessórias, até os retrovisores, para-choque, etc., de plástico por conta disso, né? Você vê o mercado americano, né? Tudo tu olha um prédio daquele, eu assisto muito aqueles programas ali que tem de reforma, aquelas coisas, os caras botam aquele parede bacana. Aqui, ó. Não é tijolo, uma coisa que dá essa aparência igual. Tudo bem, é bacana, o natural, coisa, mas o custo daquilo, custo de estratificação de pedra, de retirada da natureza disso, e também tem a facilidade que não gostei mais disso aqui, eu quero mudar, agora aqui arranco isso aqui, colo o outro. Aliás, aquele edifício lá de Nova York, que está muito aí, toda hora tem reportagem que ele acabou dando muito problema, né? Aquele edifício residencial que fica numa das cabeceiras ali do Central Park. Ele foi feito de concreto aparente, tá? E de concreto aparente claro. E parece que por conta da pigmentação do concreto alterou a resistência dele. Então ele tem uma série de fissuras, rachaduras até grandes, né? E por conta de um sistema que é quase que o inverso do caminho industrializado de construção, inclusive norte-americana, né? Que é o steel deck, né? Com estruturas metálicas, etc. Então tudo aquilo que é artesanal, né? Ou ainda mais num prédio ousado, né? Ali eles misturaram uma receita de extrema ousadia com um sistema construtivo que envolve risco, que é o sistema artesanal, né? A gente tem que ter um bom controle tecnológico. E a gente ainda usa muito isso aqui, né, Marco? No Brasil, o concreto. Então, o controle tecnológico da concretagem, isso ninguém discute, né? Claro. Tu ter os corpos de prova, tu monitorar e saber exatamente e mapear onde é que cada caminhão betoneira alimentou cada peça. Isso tem tudo mapeado em qualquer obra, né, que usa a engenharia. Tem o controle das argamassas também, que hoje estão mais industrializadas. Antigamente fazia o traço na obra. Que mais? Contrapisos autonivelantes, né, que garantem aí os níveis e o escoamento das peças molhadas, etc. Então, a gente está avançando, mas ainda tem espaço para avançar ainda mais. E eu entendo que o gap que nós precisamos estreitar com as entidades de classe que tu comentou, Siduscom, a Câmara de Construção, que é a conexão do projeto com a obra. Porque essa conversa ela sempre vai existir. O projetista, ele é um tipo de profissional que está mergulhando numa teoria, numa inovação, etc. O construtor está executando aquilo e vivendo a funcionalidade real daquilo. A gente precisa que esses agentes conversem e definam como é que a gente vai criar a construção padrão industrializada do Brasil. Nós temos até um projeto que nós estamos tentando viabilizar, que é criar um laboratório de pesquisa e desenvolvimento, convidando algumas das empresas, já fica aqui até o convite para a cota, tá? Para que a gente crie o laboratório de pesquisa e desenvolvimento para definir qual que vai ser esse padrão. E daí conversar, tem que ter um investimento, porque se a gente for junto com o negócio, a gente nunca vai ter o tempo para investir. De alguma maneira, ou é a academia que está fazendo isso, a universidade, e a gente já vai comprar pronta a solução, ou é o próprio mercado que está investindo uma parte do seu recurso, do seu lucro na pesquisa e desenvolvimento. A WEG é um exemplo disso, né? A WEG historicamente, uma parte do lucro da empresa é investimento em pesquisa e desenvolvimento. E foi isso que fez ela continuar sendo uma empresa altamente lucrativa ao longo de todos os anos. Então, montar esse laboratório para a gente ter um protótipo. Quando a gente for terreno na esquina tal com a rua tal, né? Se ele for industrializado, como é que se projeta isso?
Como é que se encaixa isso? E hoje a gente tem todas as ferramentas, né, Marlon, para fazer isso em BIM, para ter a previsibilidade e até testar de, beleza, uma coisa é estar em BIM, é estar no virtual. E no real, vai funcionar? E ainda um último ponto, o comprador, ele vai adquirir, ele vai aceitar comprar, né? Esse é um ponto bem importante, né? A gente já viveu algumas experiências com pré-moldado, com estrutura metálica, e a gente vê o quanto que uma incompatibilidade nesse cenário é mais traumática. Porque se isso é levado para a obra, não tem muito como corrigir, né, Marco? Sim. A estrutura em concreto armado é ok também, mas assim, a gente sempre tem condições de fazer uma melhoria, fazer um engrossamento da massa. Agora, esses sistemas industrializados, eles não dão margem para erro. Então, nesses projetos, a gente é muito mais criterioso ainda e sempre tem que trazer o fabricante, o profissional que vai executar junto para tomar essa decisão conosco, né? Vamos conseguir fazer dessa forma ou não? Então, é muito importante essa aproximação que o Márcio comentou, porque senão perde a validade. A gente está simplesmente brincando de projetar e não construindo realmente no virtual para garantir que no real isso funcione. Perfeito. Não, mas é isso mesmo, né? Porque a gente sempre fala que a indústria trabalha em milímetro, né? E a gente na obra trabalha em centímetro, né? Então, a assertividade tem que ser muito maior, né, para que aquilo venha. É a história de que a gente sempre ouvia falar lá quando se via com os conceitos Toyota, lá do Japão, etc., que eles ficavam 2 anos projetando e 6 meses construindo, né, porque a obra passa a ser só um canteiro de montagem, né, não tem erros, né, os erros foram todos corrigidos no projeto, né, um pouco guardado as proporções pelo sistema construtivo nosso, que não é assim, mas a gente está conseguindo fazer isso com a compatibilização em BIM, né, a gente está lá, cada passinho que a gente dá é corrigindo erros, ajustando interferências, modelando, né, para que aquilo vá para a obra sem problemas, né, sem recorrências como acontecia muitas vezes no passado, né, de interpretações dúbias. Eu vejo muito fortemente, assim, o mercado ainda não entende, né, eu logicamente vou sempre fazer a propaganda da Canteiro pelos 10 anos e pelo pioneirismo que a Canteiro tem, tá? E o que eu vejo como grande benefício no que a Canteiro tem gerado nesse processo de compatibilização? Não é a correção dos equívocos, porque um projeto ruim, ele pode ser compatibilizado, ele não vai ter interferências, ele vai ser executado, mas ele vai continuar sendo um projeto ruim, mal pensado, né? A oportunidade que o BIM traz antes da compatibilização ou numa compatibilização preventiva é tu conseguir fazer a obra de maneira virtual e ter primeiro a melhor versão do projeto, né? A gente tem projetos que chegam a muitas revisões da estrutura, por exemplo, né? Tem às vezes 22 versões revisadas do projeto estrutural. O que quer dizer isso? Que a gente, no desenho, no momento em que tinha a oportunidade de estar compatibilizando, o que é integrando também. Eu acho que deveria até mudar um pouco a palavra compatibilização para, primeiro, integração. Então, a arquitetura que cria sozinha o espaço inicialmente, porque é o arquiteto que faz o lançamento, o aproveitamento, a viabilidade, a volumetria, né, e vem tentando criar o produto imobiliário, porque ele já tem que ser viável. Nos primeiros rabiscos, ele já tem que estar criando alguma coisa que é viável do ponto de vista mercadológico. Não tem nada a ver ainda com projeto, tem a ver com produto imobiliário, né? Público-alvo, ambientes, etc. e tal. E é o arquiteto que cria isso. E quando ele começa a engenheirar esse projeto, né? Daí a gente sai do produto, validou o produto, começa a engenheirar ele. Quem é que entra primeiro? A estrutura. Para validar, o bom arquiteto ele já incorpora um conceito de estrutura junto, né? Então a estrutura entra primeiro, depois as engenharias, os espaços, as áreas técnicas. As salas técnicas, os lugares para os equipamentos, geradores, caixa d'água, quadros, etc. e tal. E, por último, os pontos finais de consumo. Então, é um processo de criação e correção e verificação que não é só fazer, vamos fazer cada um, daí eu encaixo, eu sou o compatibilizador, agora corrige tudo. Isso aí dá para fazer, nós vamos ter a compatibilização, mas talvez nós não tenhamos a melhor versão do produto. Então esse eu acho que era o ponto que eu queria colocar. Primeiro chegar na melhor versão do produto com um processo escalonado de construção virtual, de cocriação das engenharias com a arquitetura e vir depois, logicamente, em pequenas etapas, corrigindo as incompatibilidades para deixar aquilo mais fluido. E entrando nessa questão de melhoria do produto e realmente definição dele, eu queria entender também do Marco, como que vocês fazem essa definição do produto, né? Eu acho que essa premissa, essa definição inicial, essa pesquisa de mercado precisa ser muito bem pensada para realmente já iniciar de uma maneira correta, né? O que a gente vê hoje, muitos empreendimentos
É atirando para todos os lados, né? Bota aqui um 2 quartos, bota um estúdio, bota um 3 quartos, mistura tudo no empreendimento só porque alguma coisa vai vender. Então eu queria entender um pouquinho de vocês, que tem uma história aí de mais de 50 obras, como vocês fazem essa pesquisa e essa definição inicial para realmente ter produtos duradouros, né? Porque tem diversos empreendimentos da Cota que até hoje, tanto por conta da manutenção e da tradição de vocês, são bons produtos, ainda são revendidos, tem uma boa reputação no mercado, então eu queria entender como é que vocês fazem essa definição. Esse é um grande desafio, né? Porque envolve a área de corporação, envolve a área de engenharia, envolve a área comercial, né? Até de psicologia, né, mano? E é gestão de pessoas, né? Que é inclusive um dos grandes falhas do curso da universidade, sabe? O engenheiro não tem aulas de gestão de pessoas. E um grande engenheiro de obra, pode ter certeza, é uma pessoa que tem gestão de pessoas. Sabe tirar o máximo de cada um, sabe conversar, sabe equilibrar as equipes. E muitas vezes o cara vai lá querer dar ordem só e não vai funcionar. Mas, assim, a gente acredita que tudo isso começa, né, com uma pesquisa de mercado. Né? Você tem que fazer um levantamento do que tem o seu entorno, porque não adianta, se o seu entorno tem só um tipo de produto, você até pode, né? Às vezes, será que não cabe? Criar uma nova demanda, uma nova demanda? Será que o mercado não está mudando? Porque é uma situação realmente assim bastante desafiadora, porque entre você olhar um terreno, fazer uma negociação, né, definir um produto, fazer o projeto, aprovar, tirar as licenças, iniciar uma obra, às vezes vai 4, 5 anos. E o mercado em 4, 5 anos muda. Né? Então, o que era lá atrás, né? Eu lembro que uma época inventava e tudo quanto é obra aí, fazer salão de beleza, não sei o que e tal. Tu vai nessas obras hoje que tem isso aí, tá tudo fechado. Porque nem o salão de beleza acha gente para botar para trabalhar. Tu imagina botar num prédio, que cada um tem o seu jeito, mas era moda naquele momento, botar salão de beleza, botar um monte de coisa e tal. Então, assim, é um desafio, sempre foi e continuará sendo. Tá? Você acho que tem que minimizar os erros. Tentar minimizar os erros. Então, fazendo pesquisas, vendo o entorno, vendo como é que o mercado está se comportando, né? Vendo com os corretores, né? O que o mercado absorve ali. Pô, ele vai pagar para mim 1 milhão no apartamento aqui, 1,5 milhão, 2 milhões? Não, pô, o mercado aqui está limitado a isso, tem essa concorrência desse, daquele. O que eu posso ter de diferencial no nosso produto? Então, a Cota sempre teve essa questão de um diferencial no seu produto. Ter uma boa mão de obra, um bom projeto, né? Bons parceiros para poder ter um bom resultado. Então, nossas obras sempre tiveram essa condição. E é conversar. Conversar entra um pouco aí de intuição, né, que até nós falamos ali de feeling, às vezes, de mercado, aquela coisa que às vezes, olha, será que aqui não dá para a gente... Né? E só para ter uma ideia, nós temos um produto agora que está sendo concluído, tal, fizemos uma pesquisa agora, depois de tanto tempo, mexemos e tal. Aí os caras me falam, pô, mas não tem 3 dormitórios aqui? Como? Né? Quer dizer, né? Então estamos lá vendo a possibilidade de juntar um estúdio com 2 dormitórios, abrir uma porta e tal. Se o cara quer, abre aqui, tem essa condição de mudar e dá essa opção de 3 dormitórios para a pessoa. Então sempre vai ter, né? A Cota, só como exemplo, uma época nós construímos obras de padrão mais baixo por outra construtora, que chamava Combase. Aí nós vendemos apartamentos lá na Avenida das Torres, lá em São José, e o cara comprou um apartamento, depois descobriu que era da Cota. Aí era 200 mil apartamento, coisa assim, baratinho e tal. Pô, só tem uma tomada no quarto. Se eu quiser na beira-mar, tem o Porto Regis, tem 12 no quarto. Então você atrela sempre ao nome, às vezes, um diferencial do produto, né? Que é uma coisa conquistada de branding ao longo do tempo, né? E é difícil, é sempre um desafio. Essa era a pergunta que eu ia te fazer. Tu percebe essa percepção do cliente, do comprador em relação à marca, porque é uma marca longeva, né? Eu mesmo noto no topo dos prédios, né? A marca colocada quase como uma marca de carro, né? Quando a gente vai comprar um carro, o reconhecimento do Volkswagen, que é um exemplo que eu dou muito claramente, né? O veículo do povo, né? Volkswagen. Sim. E então ele tem um design mais robusto, mais sóbrio, né? E muito duradouro, né?
Todo mundo que já teve ou comprou um Volkswagen sabe que aquele era o padrão esperado, né? E na construção civil, a gente também tem até aqui em Florianópolis o reconhecimento, principalmente das maiores empresas, essas características, né? Isso ainda se mantém, o cara que vai comprar, ele ainda leva em conta o nome da construtora ou ele vai mais pelo preço? Como é que ocorre isso na parte comercial? Eu acho que depende do mercado, depende do produto. Né? A gente tem, por exemplo, compradores que às vezes estão pensando no investimento de imediato. Né? Ele quer, às vezes, o resultado daquilo que é mais barato. Né? Mas, de forma geral, a pessoa que está atrás do empreendimento, que quer algo sólido, que quer algo representativo, vai sempre ver essa questão, né, da marca, do que está por trás da marca. Né? E não que não se tenha problemas, a gente tem problemas. Construir é um grande desafio, porque você envolve inúmeros fatores, um processo construtivo ainda muitas vezes artesanal, né, de mão de obra, né, de dificuldade muitas vezes do pós-obra, da falta de manutenção que existe nos empreendimentos, aí a norma de desempenho, a norma de garantias, né, a norma de manual de uso e operação, foram tudo normas que vieram para ajudar muito esse processo, porque trouxeram responsabilidades para a construtora, no sentido de pensar melhor os seus projetos, de estruturar melhor os seus projetos. Mas o leigo ainda não está instruído em relação a isso, o leigo ainda não exige isso do construtor, né? Mas já melhorou bastante, certo. Né? Porque hoje você entrega um manual de uso e operação para o cliente que está muito mais bem elaborado, muito mais bem estruturado, e a própria norma de garantias trouxe responsabilidades também, porque é muito fácil você ir lá reclamar, só, poxa, está 3 anos entregue o prédio e está meio pintura, mas a pintura não vai durar a vida inteira, o prédio tem que ser lavado, tem que ser feito correções pontuais, você tem aí a comprovação, né? E tem que comprovar, né? Então, o que a gente precisa fazer ainda é ser mais participativo, ajudar os empreendimentos a se estruturarem, porque é muito difícil. Né? Os síndicos dos prédios hoje têm que ser profissionais. Não dá mais para ser a tiazinha lá que estava aposentada. Exatamente. E que não tinha o que fazer, virei e ainda síndica. São muitos ainda. Muitos, assim. Né? Porque você tem responsabilidade civil, inclusive, nos prédios, né? De cuidar, de dar manutenção. Chega às vezes no prédio, subestação, você já fizeram a manutenção do transformador, trocaram o óleo, o prédio está há 20 anos. Não, tem que fazer isso. Tem que fazer. Né? O nosso está lá hoje, lá, trocando aqui onde eu moro, lá, a manhã inteira sem luz, que estão dando a manutenção, trocando óleo do transformador, tal. Mas, assim, é lógico, tudo isso veio ao longo do tempo melhorando com os manuais, com essa conscientização, com a responsabilidade. Eu sempre dizia que a norma de desempenho lá no início, e hoje talvez ainda, tem mais advogado entendendo dela do que engenheiro. Né? Porque muitas empresas acharam que isso é bobagem, isso aí veio mais uma norma. Nós temos mais de 1000 normas na ABNT para a construção civil. Então, você imagina, tem normas que é impossível até você conseguir executar. Né? Mas ela revolucionou o mercado, porque quem tem seriedade, quem quer fazer um bom produto, e temos muitas boas e tem as relevâncias delas, né, Marco? Tem normas que são absolutamente relevantes e que são exigidas, né? Tem normas que são, às vezes, acessórias, né? Exatamente. E que não são tão relevantes mesmo, né? Então é um processo evolutivo. Eu entendo assim que já melhorou bastante do que era. Há muito espaço ainda para melhorar em termos de conscientização, de manutenção. Eu sempre faço analogia com carro. Todo mundo compra um carro, a hora que dá a revisão, o cara vai lá, gasta a gasolina dele, o tempo dele, paga 1.000, 2.000, os caras lá trocar o óleo, fazer um negocinho e tal, e tá bom. Tá, e até a estruturação do setor, porque eu recebi outro dia uma mensagem no WhatsApp da concessionária avisando da revisão, entende? Então, assim, a construtora solicitar ao síndico, né? Tudo bem, vamos fazer a revisão, né? Isso, é proativo. Exato. É isso que a gente está tentando ter. Hoje a gente usa um software, né, que faz essa gestão lá na obra, a gente recebe todas as solicitações de assistência técnica por ali, lá dispara para o condomínio também as manutenções, mas a gente já foi ver que eles não estão fazendo, não estão seguindo. Porque naquele programa de manutenção, uma vez por mês tem que ligar o ar-condicionado lá de tal lugar se não está sendo usado, porque se deixar ele parado 6 meses, quando for usado daqui a pouco ele não funciona. Exato. Tem que lubrificar a fechadura, não sei o que, tá, quanto tempo. Tal. Agora deu um probleminha no implemento lá na luminária lá da piscina. Vamos ver a alcalinidade, a salinidade da água estava lá em cima. Pô, mas tem que contratar uma empresa boa. Botaram mais barato lá, porque era mais barato para fazer. Então, é difícil, porque tem que ter essa concepção. E nós já tivemos prédios que não deu nenhum problema.
Por quê? O síndico era bom. O síndico era top, era um cara que estava apresentando. Não que não tenha problema, sabe? Como eu disse, já tivemos problemas em obra, tivemos que, às vezes, arrumar, corrigir. O que é de nossa responsabilidade, a gente tem que ir lá e fazer, corrigir, não há esta dúvida. Esse é o que a gente diz sempre para assistência técnica. Agora, às vezes a gente recebe um pedido 3 anos depois dizendo que a lâmpada está queimada, né? Que uma coisa está quebrada, um cantinho, um pipo, mas 3 anos depois, liga para a concessionária 3 anos depois para dizer que tem um arranhão no paralama, depois. Sim. O Marco, a gente está quase chegando aí no final do nosso tempo, mas eu queria te agradecer e dizer assim do nosso orgulho de estar tendo esse momento aqui de conversa, porque no fundo essas questões todas envolvem também um processo de construção da nossa nação, do nosso país. Envolve a educação do nosso povo, né? De ter disciplina, de ter hábito, de ter técnica, de ter valores, né? E a gente é uma nação em construção ainda, tá? Então, eu acho que fica registrado, né? Esse é um dos propósitos desse podcast, deixar essa série de episódios aqui registradas na internet para correr o tempo aí à frente. Daqui a pouco, daqui a 5 anos, um engenheiro está assistindo ao episódio do Marco, tudo que tu falasse aqui, toda essa história, e se inspirar, né? Porque, de fato, é isso. A gente tem muita coisa ainda a construir. Para mim, o ponto zero é a educação, né? É como a gente transfere a informação, a cultura, os valores para quem está chegando, seja ele para o garoto lá na base, no ensino básico, né? E quão difícil ainda está sendo esse processo educacional, né? Então, te agradecer aí o teu tempo, tá? A tua disponibilidade, o teu conhecimento, a tua história, a tua experiência e tudo que tu proporcionou para essas gerações que vão estar te assistindo aí ao longo do tempo. Eu queria agradecer, para mim foi um prazer passar rápido, né? Um bate-papo gostoso assim, né? E eu queria sempre reforçar que realmente a engenharia está presente em tudo que se faz, né? Se você vai fazer uma escola, se você vai fazer um hospital, se você vai fazer uma praça, uma estrada, antes entra a engenharia, né? Então, para o crescimento de um país, de uma nação, a gente precisa investir muito em educação, em conhecimento, em parceria, em bons projetos, em planejamento, né? Porque a gente vê muita coisa ainda que precisa melhorar no setor público, principalmente, né? Onde a gente vê obras inacabadas, obras mal projetadas, obras que custam às vezes 2, 3 vezes o que deveriam custar, levam 4, 5, 6 vezes mais tempo. Então, há um nicho grande aí para que se invista nisso, para que se contrate bons projetos, boas compatibilizações. Nós temos empresas no mercado para fazer isso, temos bons projetistas, temos boas empresas. Então, investir nisso, com certeza, trará resultados, né, para um país que precisa ainda crescer muito. Nós temos muita obra de infraestrutura necessária no nosso país, né? Muito investimento nas novas gerações e que a gente tem que incentivar, não a bolsa, mas o trabalho. A dignidade das pessoas vem pelo trabalho, pelo envolvimento, pelo crescimento, pelo aprendizado. E eu acho que a gente que tem um pouco mais de consciência, e todos nós aqui temos que ser indutor disso, temos que ser facilitadores disso. O que é bom, a gente tem que semear e transmitir para que se prolifere para as próximas gerações. E eu acredito muito no nosso país, no nosso Brasil, em tudo que a gente faz, né, para que a gente possa continuar crescendo e sendo sempre um país melhor. Maravilha. Muito obrigado. Feito. Um abraço. Obrigado. Para quem nos assiste, então, obrigado pelo tempo.